Boa tarde a todos os participantes desta mesa redonda, classificação de alimentos nova, da evidência e ação. Estamos dando início e convidando, então, a professora Maria Laura da Costa Lousada para apresentar o trabalho de evidências do consumo de alimentos ultraprocessados na maior mortalidade de populações. A professora Maria Laura tem doutorado em Nutrição e Saúde Pública pela Universidade de São Paulo e é professora doutora no Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP e pesquisadora do Núcleo de Saúde Coletiva, de Saúde Pública e Nutrição. Boa tarde, Maria Laura, seja bem-vinda. Então, tem 15 minutos para a sua apresentação. Obrigada. Oi, boa tarde. Vocês me ouvem e conseguem ver a minha tela? Sim, sim. Espera que tô... Porque eu tô vendo vocês por cima da minha tela. Ah, tá, agora eu consegui. Acho que agora sim. Então tá bom. Tá na tela cheia? Sim? Tudo direitinho, pode mandar ver. Tá bom, obrigada, Rafa. Então, obrigada, Denise. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. Eu quero começar agradecendo, que é um prazer estar aqui nessa mesa, nesse congresso que eu gosto tanto, e mais ainda compartilhando com vocês, né, pessoas que são muito importantes na minha trajetória. E então eu vou usar meus 15 minutos para falar um pouquinho sobre as evidências mais atuais em relação ao impacto dos alimentos ultraprocessados nas doenças crônicas não transmissíveis. Então, hoje em dia, né, que a gente pode dizer que faz um pouco mais de 10 anos que foi publicado o primeiro artigo que propôs o sistema de classificação nova e que definiu pela primeira vez também o conceito de alimentos ultraprocessados, a gente já tem evidências muito robustas mostrando a relação entre o alto consumo desses alimentos e diversos desfechos negativos em saúde. Isso pode ser visto nessas 6 revisões sistemáticas que estão aqui no slide, sendo 3 delas também com meta-análises, que são essas 3 últimas aqui, que mostram uma associação direta e significativa entre o consumo de alimentos ultraprocessados e uma série de doenças crônicas. A evidência é particularmente consistente no que diz respeito à obesidade em adultos, né, cuja associação com o consumo de alimentos ultraprocessados foi demonstrada com efeito dose-resposta em estudos transversais, com amostras representativas de 5 países, né, sendo Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá, e em 4 grandes estudos de corte, o ELSA Brasil, o Sun Project da Espanha, o UK Biobank e o Nutrinex Santé da França, e também em um ensaio clínico randomizado que foi conduzido pelo NIH. Nesse ensaio clínico do tipo crossover, né, cruzado, 20 adultos foram randomizados para receberem por 2 semanas uma dieta contendo apenas alimentos não ultraprocessados ou uma dieta com mais de 80% das calorias vindas de alimentos ultraprocessados, né? Essas dietas, então, tinham apenas isso como diferença, elas foram variadas em relação ao conteúdo de energia e de vários nutrientes, como fibras, açúcar e sódio. E os resultados mostraram, como vocês podem ver aqui nesse primeiro gráfico, que quando expostos a dietas ultraprocessadas, que é a linha azul, os participantes consumiram, em média, 500 quilocalorias a mais por dia do que quando foram expostos a dietas sem alimentos ultraprocessados, que é o que a gente vê na linha vermelha. E no final de 2 semanas de estudo, aqui no segundo gráfico, os participantes aumentaram 0,9 quilogramas de peso, consumindo a dieta ultraprocessada, também com a linha azul, e diminuíram mais ou menos a mesma quantidade de peso, consumindo a dieta não ultraprocessada. Em 2020, a Ascari e colaboradores publicaram essa meta-análise com uma avaliação de 6 estudos que investigaram a associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e a obesidade. E todos os estudos avaliados, com exceção desse primeiro aqui, do Adams,
mostraram uma associação direta e significativa entre a exposição e o desfecho, e o alto consumo de alimentos processados foi associado a um aumento de 26% na chance da ocorrência de obesidade. E essa associação ela permaneceu significativa quando as análises foram repetidas, excluindo o estudo aqui da Sartorelli, que foi feito só em gestantes, e também os estudos de Adams e Nardossi, que ficaram fora do limite nas análises de heterogeneidade. Então, confirmando, né, a consistência desses achados. Para além dos estudos com adultos, né, mais recentemente, um estudo de corte de longa duração e com uma amostra grande e relevante mostrou também a associação entre a participação dos alimentos ultraprocessados na alimentação e maiores aumentos em marcadores de adiposidade desde a infância até o início da vida adulta. Então, vocês podem ver aqui no gráfico que entre aqueles no último, né, quintil de consumo de ultraprocessados, o quintil mais alto de consumo de ultraprocessados, que é representado pela linha amarela, nos 3 gráficos, quando comparados àqueles no quintil mais baixo de consumo de ultraprocessados, que é representado pela linha azul, eles tiveram um maior ganho de índice de massa corporal, aqui no gráfico A, maior ganho de índice de massa gorda, aqui no gráfico B, e também maior ganho de circunferência da cintura ao longo da trajetória do estudo, né, dos anos de acompanhamento aqui do estudo. E esse aqui é um estudo recente que foi realizado pelo nosso grupo de pesquisa e que ainda não está publicado, onde a gente teve o objetivo de quantificar a fração do aumento da prevalência da obesidade que foi atribuível ao aumento do consumo de alimentos ultraprocessados no Brasil entre 2002 e 2009. Então, nesse gráfico aqui, vocês podem ver na linha azul, que é o aumento observado, o verdadeiro aumento da prevalência de obesidade no Brasil entre 2002 e 2003, desculpa, entre 2002 e 2009. E na linha laranja pontilhada, vocês podem ver a estimativa, ou melhor, como seria o aumento da prevalência de obesidade caso não tivesse ocorrido um aumento do consumo de alimentos ultraprocessados no período, né? Caso o consumo de alimentos ultraprocessados em 2009 tivesse se mantido exatamente igual ao consumo de 2003. Então, a partir da comparação desses 2 estudos, desses 2 inquéritos que têm representatividade nacional e que possuem dados simultâneos tanto da aquisição domiciliar de alimentos ultraprocessados quanto da obesidade, a gente demonstrou que o aumento do consumo de ultraprocessados nesse intervalo de 7 anos foi responsável por mais de 1/4 do aumento da prevalência de obesidade no mesmo período, né? Ou mais precisamente, foi responsável por 28,6% do aumento da obesidade neste período. E aqui outra meta-análise que eu mostro para vocês, que também mostrou uma relação prospectiva, né, usando só os estudos de corte, entre o alto consumo de alimentos ultraprocessados e doenças cardiovasculares, depressão e também mortalidade por todas as causas, que é, acho que, o indicador mais global, o mais importante da carga de doenças, e todas essas associações significativas mesmo após o ajuste para a obesidade. E, por fim, outros grandes estudos de corte também mostraram a relação entre o consumo de alimentos processados e a incidência de diabetes, hipertensão, câncer e também fragilidade em idosos. E, embora assim, vários mecanismos não estejam completamente elucidados, né, uma discussão bem importante que a gente tem hoje em relação à produção de evidências é sobre os mecanismos, mas apesar disso, muitas características dos alimentos ultraprocessados, que são determinadas pela natureza altamente processada desses alimentos, contribuem para o seu papel no risco dessas doenças, né? Então, esses alimentos têm mais densidade energética, maiores teores de açúcar livre, gorduras saturadas e trans, menos fibras, proteínas, diversos micronutrientes e compostos bioativos em relação aos alimentos não ultraprocessados. E hoje a gente tem estudos que foram realizados com dados de consumo alimentar individual de 14 países,
que já demonstraram que o seu consumo está sistematicamente associado a uma deterioração global da qualidade nutricional da alimentação. Nesse gráfico aqui, considerando os pontos de corte para os nutrientes críticos da OPAS, que estão descritos aqui na parte inferior esquerda do slide, a gente pode observar aqui que cerca de 50% dos alimentos ultraprocessados consumidos no Brasil em 2008 e 2009 apresentavam teor excessivo, né, considerando o ponto de corte da OPAS, e de açúcar livre e gordura total. Quase 45% dos ultraprocessados tinham também teor excessivo em sódio e gordura saturada, e 20% deles também teor excessivo em gordura trans. Mas mais importante do que isso, nesse gráfico aqui, eu quero que vocês vejam aqui do lado direito, é que 93% de todos os alimentos ultraprocessados tinham pelo menos um desses 5 nutrientes em excesso. Além disso, né, os alimentos ultraprocessados são super convenientes, práticos, portáteis. Na maioria das vezes, eles são comercializados na forma de lanches, bebidas ou pratos prontos para consumo, em grandes porções e também promovidos por estratégias, às vezes, até agressivas de marketing. Então, dessa forma, eles são facilmente associados a formas de comer que induzem esse consumo excessivo e desapercebido, né, mindless, de calorias, além de, usualmente, substituírem as refeições preparadas na hora à base de alimentos in natura ou minimamente processados, que já foram em vários estudos associados a melhores desfechos de saúde. Esses alimentos também têm baixo potencial de saciedade, né? Os seus ingredientes, que são caracterizados principalmente por açúcares, óleos e gorduras, adicionados de aditivos cosméticos e processados com várias técnicas de processamento que destroem a matriz alimentar e removem o teor de água, tornam esses alimentos altamente energéticos, né? Com uma alta densidade energética, hiperpalatáveis e induzem altas respostas glicêmicas, o que afeta a fisiologia dos sistemas de controle da fome e saciedade. Muitos desses aditivos, e particularmente os espessantes e os corantes, que a gente tem chamado de aditivos cosméticos, além dos adoçantes artificiais não calóricos, eles também têm sido consistentemente associados a diversas alterações metabólicas e lesões neoplásicas. E a gente tem cada vez mais evidência também que grande parte desse mecanismo ele pode estar associado a danos na homeostase da microbiota intestinal, que são causados pelo consumo de alimentos ultraprocessados. Para testar o possível efeito dos alimentos ultraprocessados na saciedade, um estudo aqui também do nosso grupo, liderado pela Maria Fernanda, que é uma aluna de doutorado da Renata Levi, realizou um estudo com o objetivo de verificar a associação do consumo de alimentos ultraprocessados e a ingestão calórica total através do mecanismo de compensação calórica. Então, nessa figura, né, essa figura descreve a ingestão de calorias de todas as fontes de alimentos. Em azul, as calorias vindas de alimentos não ultraprocessados, em laranja, as calorias vindas de alimentos ultraprocessados, de acordo com os quintis de participação calórica dos alimentos ultraprocessados. Então, vocês podem ver aqui que existe uma associação linear e significativa entre o quintil de participação calórica de ultraprocessados e a ingestão calórica total, né? Já nos dando uma pista, nos indicando que a maior presença desses alimentos na dieta induzem a um maior consumo total de calorias. E para testar o mecanismo de compensação calórica, a gente utilizou um desenho de estudo que compara a dieta do mesmo indivíduo em 2 dias, né? A compensação calórica, então, ela foi testada comparando a ingestão de calorias provenientes de ultraprocessados com a ingestão de calorias de não ultraprocessados, estimando o ajuste, ou melhor dizendo, a diminuição da ingestão de calorias de não ultraprocessados de forma a compensar as calorias adicionadas de ultraprocessados naquele dia. Então, usando
um modelo multinível, a gente conseguiu mostrar que o consumo de alimentos ultraprocessados se associou a uma incompleta compensação calórica, e a cada 1 caloria de alimento ultraprocessado adicionado à dieta, somente 0,23 calorias são compensadas ou retiradas da parte não ultraprocessada da dieta, né? Dito de outra forma, que somente 23% das calorias dos alimentos ultraprocessados foram compensados no dia todo, né? Nos dando aí um pouco mais de evidência em relação ao impacto negativo deles na sociedade. E, por fim, os compostos químicos formados durante os processos de fabricação ou liberados dos materiais de embalagem de alimentos processados também são outros mecanismos potenciais que explicam a associação entre o consumo de ultraprocessados e a ocorrência de doenças, né? Alguns desses contaminantes, como as nitrosaminas e o bisfenol A, já foram associados com alterações metabólicas e a maior risco de algumas doenças crônicas, como doenças cardiovasculares e câncer. E para finalizar, todas essas evidências, elas são ainda mais relevantes quando a gente observa que o consumo desses alimentos tende a aumentar em diversos países do mundo. Então, eu quero encerrar o meu último slide com os dados da última POF, da última pesquisa de orçamentos familiares, que indicam aqui no Brasil uma continuação do aumento sistemático da participação dos alimentos ultraprocessados e também dos processados no conjunto de compras das famílias brasileiras, com uma redução concomitante aqui da aquisição de alimentos in natura minimamente processados e dos ingredientes culinários. Então, vocês podem ver aqui que entre 2002 e 2018, houve uma elevação na participação desses alimentos de 12,6% para 18,4% do total de calorias, e uma redução aqui de cerca de 4 pontos percentuais na aquisição de alimentos in natura e de 3 pontos percentuais na aquisição de ingredientes culinários, tá? E também nos dando pistas de que no futuro esses alimentos podem ter um impacto ainda maior na saúde dos brasileiros, tá bom? Eu agradeço aqui o meu e-mail e não declaro nenhum conflito de interesse, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Maria Laura. Eu gostaria, então, de passar para a próxima apresentação, que se trata do trabalho Instrumentos para a Coleta de Dados do Consumo de Alimentos Ultraprocessados, Desafios e Inovações, apresentados pela professora Fernanda Halber, que é nutricionista, mestre e doutora em Ciências de Saúde, pesquisadora no Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP e no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente, ela é professora colaboradora no Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Boa tarde, Fernanda. Tens 15 minutos para a tua apresentação. Obrigada, Denise. Boa tarde. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, tudo certinho. Ótimo, obrigada. Bom, começo agradecendo a comissão organizadora pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer imenso participar dessa mesa também, né, com todos esses pesquisadores. Hoje eu vou falar, então, sobre os instrumentos para a coleta de dados do consumo de alimentos ultraprocessados que o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, o NUPENS, especificamente a equipe de pesquisadores do Nutrinet Brasil, vem trabalhando, né, vem desenvolvendo. Como a Maria Laura falou, diversos estudos têm mostrado que o consumo de alimentos ultraprocessados ele é um forte indicador da deterioração do perfil nutricional da dieta e um preditor do risco de obesidade e diversas doenças crônicas não transmissíveis. Mas uma limitação comum desses estudos se refere aos instrumentos para avaliação do consumo alimentar, que, na maioria, usam questionários inespecíficos para estimar o consumo de alimentos segundo a classificação nova. Isto é, esses questionários, eles não consideram o processamento industrial dos alimentos, o que pode levar a vieses na estimativa do consumo de alimentos e, consequentemente, dos seus determinantes e das suas consequências. Então, considerando esse aspecto, o NUPENS
vem trabalhando no desenvolvimento de um recordatório de 24 horas fechado, que considera as características do processamento industrial. Então, é uma lista de alimentos e bebidas consumidos no dia anterior, que os participantes, que os indivíduos respondem. Então, ele é auto-aplicável. E também ele é online, né? Pode ser respondido ou utilizando um celular ou mesmo no computador. A estrutura desse questionário, ela foi baseada no recordatório de 24 horas fechado de Oxford, que é um instrumento utilizado na Corte Britânica do Biobank. Mas a lista de alimentos que a gente inseriu nesse recordatório, ela foi obtida considerando os dados sobre o consumo alimentar da POF, da Pesquisa de Orçamentos Familiares, de 2008 e 2009, que por meio desses dados a gente identificou quais eram os alimentos e as preparações culinárias mais consumidas pelos brasileiros. Então, esse questionário, ele é baseado na estrutura do questionário de Oxford, mas ele, claro, considera os alimentos mais consumidos pela população brasileira. Então, essa lista de alimentos disponível no recordatório, como é que funciona, né, esse inquérito? Aparece uma única pergunta-chave por vez na tela, que o indivíduo vai responder sim ou não, se ele consumiu ou não esse alimento. Se ele respondeu que sim, que ele consumiu esse alimento, vai aparecer para ele telas subsequentes para ele informar mais detalhes sobre esse alimento que foi consumido, como, por exemplo, o modo de preparo, a quantidade consumida. Além disso, no final do questionário, tem algumas questões adicionais, como o uso de suplementos nutricionais, e também qual que é a percepção do indivíduo em relação à quantidade de alimentos consumida no dia anterior. Isto é, se ele consumiu mais, menos ou a mesma coisa do que normalmente ele consome. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como é o questionário. Essa seria a pergunta, uma das perguntas-chave: você comeu pão ontem? E se o indivíduo responde sim, que comeu pão, outras telas vão aparecer para ele informar mais detalhes sobre o tipo de pão que foi consumido, a porção que foi consumida e se ele passou algum ingrediente ou consumiu junto com algum outro alimento. Aqui eu trouxe mais 2 exemplos de perguntas do questionário que mostram como que a gente consegue identificar, classificar, na verdade, esses alimentos de acordo com o processamento industrial. Por exemplo, no caso da lasanha, nós perguntamos se ela é preparada em casa ou em restaurante, comprada congelada. Aqui um exemplo do consumo de bolo ou torta, né, que a gente pergunta se é comprado pronto sem marca, comprado pronto com marca, feito em casa a partir de mistura em pó, feito em casa com farinha ou outros ingredientes. Então, a partir dessas informações, a gente consegue ter uma estimativa mais próxima da real, se esse alimento é um alimento ultraprocessado ou qualquer outro grupo da nota. Esse recordatório de 24 horas fechado, então, ele está sendo validado, né? Na verdade, o estudo ele já foi realizado, o estudo de validação, e os dados eles ainda não foram publicados, mas o artigo ele está em fase final de redação, então provavelmente logo a gente vai ter esse artigo submetido. Esse estudo contou, então, com a participação de 186 adultos que participam da Corte Nutrinet Brasil. Então, esses indivíduos, eles responderam um questionário online, que é esse recordatório de 24 horas fechado, que faz parte do estudo Nutrinet Brasil, e os participantes que concordaram em participar do estudo de validação receberam uma ligação de um nutricionista que conduziu um recordatório de 24 horas utilizando o software do Globodiet. Então, o desempenho do recordatório de 24 horas fechado, ele foi avaliado comparando com a participação dos grupos da Nova, que foi avaliado com o método de referência, que é esse recordatório de 24 horas realizado por um nutricionista. Então, nessa tabela, nós podemos observar a comparação da contribuição de energia da dieta dos grupos da Nova, que foi estimado pelos 2 métodos, pelo recordatório de 24 horas e pelo método de referência, que foi o recordatório conduzido pelo nutricionista. A contribuição dietética de alimentos in natura e minimamente processados, de ingredientes culinários e de alimentos ultraprocessados, ela foi praticamente idêntica entre os 2 métodos. A contribuição dietética de alimentos processados, ela foi de 14,7% da energia no método de referência e de 17,1%
no recordatório de 24 horas. A gente pode observar também que a correlação de Spearman, ela foi moderada para o grupo 1, 2 e 4, e foi considerada forte para o grupo 3, e o coeficiente de correlação intraclasse mostrou uma concordância moderada para o grupo 2, 3 e 4, e uma boa concordância para o grupo 1. Aqui nessas tabelas, o objetivo foi avaliar se os métodos concordam em classificar os indivíduos no mesmo quintil do consumo de cada grupo e avaliar a concordância. E o que a gente pode observar? Que para os 4 grupos da NOVA, os percentuais de distribuição mais alto foram aqueles correspondentes, isto é, o primeiro quintil com o primeiro quintil, o segundo quintil com o segundo quintil e assim por diante. Mas, mais do que isso, a gente pode perceber que o método discrimina melhor os extremos, isto é, o primeiro quintil com o primeiro quintil e o último quintil com o último quintil. E nos 4 grupos, a gente também pode observar pelo índice de Pabak, que é o capa ajustado para prevalência e viés, que o método apresentou uma concordância substancial. Dessa forma, então, os dados obtidos com o recordatório de 24 horas fechados se comparam bem aos métodos, se comparam bem às de um método padrão na estimativa da contribuição de grupos de alimentos nova, sugerindo, então, o potencial do instrumento como uma alternativa viável aos métodos tradicionais de avaliação dietética para os pesquisadores do Brasil. Ainda assim, persistem grandes lacunas na epidemiologia nutricional quanto aos instrumentos para avaliação do consumo de alimentos segundo a classificação nova em diferentes contextos. Por isso que são necessários instrumentos curtos, ou como a gente chama de rastreadores, para o uso em grandes inquéritos nacionais e sistemas de vigilância e monitoramento que exigem uma coleta de dados com menos complexidade e em menor tempo. O Nupens ele, já desenvolveu um instrumento simplificado com questões do tipo sim ou não, de uma lista de alimentos ultraprocessados para aplicação por entrevistadores no Vigitel. Mas ainda existe uma lacuna em relação à validação desse instrumento, considerando o alto preenchimento e também de outros grupos da classificação nova. Dessa forma, o grupo tem trabalhado, então, em scores nova de consumo de alimentos. O primeiro deles é o score nova de consumo de alimentos ultraprocessados, que é um questionário simplificado, rápido e que é autopreenchível. Ele corresponde ao número de subgrupos de ultraprocessados consumidos no dia anterior pelo indivíduo, e ele foi desenvolvido para ser uma proxy da participação de alimentos ultraprocessados na dieta. Então, aqui é um exemplo, né, de como aparece esse questionário, cada uma das telas. Esse score nova de consumo de alimentos ultraprocessados, ele é composto por 23 subgrupos de alimentos ultraprocessados, que são divididos em 3 perguntas. A primeira pergunta, então, se refere a uma lista de bebidas ultraprocessadas, que o indivíduo vai marcar que ele consumiu no dia anterior. A segunda pergunta se refere a uma lista de alimentos ultraprocessados que normalmente são consumidos em substituição ou junto com as refeições principais. E a terceira pergunta se refere a uma lista de alimentos ultraprocessados que normalmente são consumidos em lanches ou na forma de snacks. O score nova de consumo de alimentos ultraprocessados e o estudo de validação, ele já foi publicado nesse artigo na Revista de Saúde Pública esse ano. Esse estudo de validação, ele contou, então, com a participação de 300 adultos na cidade de São Paulo. Os participantes, eles responderam na tela de um tablet, sem a ajuda do nutricionista, a esse rastreador nova de consumo de alimentos ultraprocessados, e eles levaram, em média, 3 minutos para responder. E após, então, o nutricionista conduziu um recordatório de 24 horas usando o método dos múltiplos passos, que levou, em média, 30 minutos por participante. O desempenho do score nova, ele foi avaliado comparando com a participação de alimentos ultraprocessados na dieta, que foi calculado com o método de referência, que foi o recordatório de 24 horas conduzido pelo nutricionista.
Então, esse score nova de consumo de alimentos ultraprocessados, ele considera o somatório do número de subgrupos de alimentos ultraprocessados consumidos no dia anterior, podendo variar, então, de 0 a 23. Nesse estudo de validação, nessa amostra, o score ele variou de 0 a 9, sendo os scores mais comuns o 1, o 2, o 3 e o 4. 9% apresentaram um score 0 e 17% apresentaram um score de 5 ou mais. Nessa figura, a gente pode observar que houve uma associação linear entre a participação de alimentos ultraprocessados na dieta, estimada pelo método de referência, pelo recordatório de 24 horas, realizado pelo nutricionista, e o score nova de consumo de alimentos ultraprocessados. Então, quanto maior foi o score nova, maior foi a participação de alimentos ultraprocessados na dieta, estimada pelo método de referência. E aqui, novamente, né, para avaliar se os métodos concordam em classificar os indivíduos no mesmo quintil, a gente pode observar que os percentuais de distribuição foram mais altos, foram aqueles aqueles dos quintis correspondentes, né, do Q1 com Q1, Q2 com o Q2, e novamente a gente observa que o método discrimina bem os extremos. E de acordo com o índice de PABAC, que foi de 0,67, a gente pode observar que houve uma concordância substancial. Então, o score nova de consumo de alimentos ultraprocessados, obtido de forma rápida e prática por questionário eletrônico de autorrelato, apresenta um bom potencial para refletir no contexto brasileiro a participação desses alimentos na dieta. E os próximos passos, então, né, no que nós estamos trabalhando, a validação do questionário simplificado no Nutrinet, né, então desse score nova de alimentos ultraprocessados, e também de um score para os alimentos in natura e minimamente processados. E aqui eu destaco que os alimentos que estão sendo trabalhados são aqueles considerados protetores das doenças crônicas não transmissíveis. Também estamos trabalhando no desenvolvimento do questionário de frequência alimentar, que considera o processamento industrial dos alimentos. Aqui é especialmente importante, considerando que o questionário de frequência alimentar ele pode obter estimativas do consumo habitual dos indivíduos e não somente do consumo no dia anterior, o que é importante para os estudos que querem avaliar o efeito a longo prazo da alimentação na saúde, e também a validação do recordatório de 24 horas fechado no Nutrinet. Então, a gente espera ter essas publicações muito em breve e também as formas de como disponibilizar esses questionários para os pesquisadores. Então, eu termino minha apresentação agradecendo, né, a equipe de pesquisadores do Nutrinet Brasil. É uma equipe muito grande, mas eu coloco aqui o nome das pessoas que estão trabalhando nesse momento à frente da elaboração desses instrumentos, e também deixo o convite para quem ainda não participa, participar do estudo do Nutrinet Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Nós vamos já, em seguida, passar para a próxima apresentação, lembrando que, ao final das apresentações, nós teremos tempo para debater perguntas. Então, o próximo trabalho é o papel dos principais determinantes ambientais no consumo de alimentos ultraprocessados, preço e marketing dos alimentos. O professor Rafael Moreira Claro é professor associado do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, é nutricionista e mestre em saúde pública e doutor em nutrição e saúde pública pela Universidade de São Paulo. Boa tarde, Rafael, obrigada. Tenho uns 15 minutos para a tua apresentação. Vamos lá de novo, eu consegui sair aqui do módulo adequado, tentando ligar meu microfone, veremos como vai, né? De toda maneira, desde já agradeço o convite, é um prazer estar dividindo essa tarde com vocês, com tanta gente bacana, né? Depois de tanto tempo isolado em casa. Espero que o nosso próximo encontro possa ser presencial. Vamos lá. Bem, por que falar de preço de alimento e marketing, né, quando a gente está conversando sobre produtos ultraprocessados, né? Eu gosto de pensar que esses são determinantes centrais justamente porque eles canalizam uma série de outros determinantes que a gente vai ter desses produtos
justo por eles estarem focados exatamente sobre os alimentos ultraprocessados. Então, quando a gente para pensar nas principais influências do consumo alimentar, a gente tem, por exemplo, a renda. A renda é um grande determinante do que as pessoas comem, né? Mas exatamente a forma como a renda se liga com o seu consumo alimentar é justamente por meio dos preços, porque os preços estão lá para dizer quão pobre ou quão rico você é com aquele dado nível de renda. E uma situação parecida vai acabar acontecendo com a publicidade e o marketing, justamente porque é isso que vai, de certo modo, agregar valor percebido aos produtos. Então, eu gosto de pensar que no meio de tudo aquilo que está estimulando hoje o consumo alimentar não saudável, não é que esses dois grupos de determinantes sejam mais importantes, mas é que eu acho que eles estão mais perto do problema. Logo, desarmá-los é parte essencial para a gente conseguir desligar essa grande bomba para a saúde, que é o consumo de alimentos ultraprocessados. Eu já venho trabalhando especialmente com preço há um volume razoável de anos, né? A gente estava conversando aqui hoje no horário do almoço e eu falei, meu Deus do céu, acho que eu comecei a mexer com isso em 2003. Então, já vão ser 20 anos que eu estou trabalhando com preço de alimentos saudáveis e não saudáveis. Mas eu acho que... Pô, não está na tela cheia? Ninguém me avisa, hein, gente? Vocês são muito malvados. Agora vocês estão Eu ia vendo? te avisar agora para não te interromper. Mas agradeço Maria Laura e Fernanda. Eu tomei uma nota aqui para avisar para vocês, tá? Bem, eu gosto de... Nada importante tinha acontecido, tá, gente? Eu falei por 3 minutos, mas eu continuo no primeiro slide. Vocês não se preocupem, não houve prejuízo funcional. Mas ainda não está, Rafa. Ainda não está? Não. Então, só um minuto que a gente vai parar aqui e vai começar de novo. Agora vai. Foi? Agora foi. Agora Sim. Perfeitamente. Então, já tem mais ou menos 20 anos que a gente está juntando evidências em relação à influência do preço sobre o consumo alimentar saudável e não saudável. E de tudo isso que a gente está juntando, a gente já conseguiu chegar numa série de conclusões. Esse dado que a gente está vendo aí diz respeito a uma simulação que foi feita com relação, tendo em vista as recomendações do Guia Alimentar do Ministério da Saúde para a dieta e a influência disso sobre o custo da alimentação. Então, nós partimos da dieta dos brasileiros, que é a coluna habitual, né, a distribuição dos grupos de alimentos, e fomos simulando dietas que se aproximavam cada vez mais daquelas recomendações do guia, que no caso seria lá a dieta PL3, ou seja, uma dieta com muito mais alimento in natura e minimamente processado, e com o menor nível de alimento ultraprocessado aqui, sempre considerando questões que são culturalmente aceitas e factíveis, ou seja, coisas que eram de fato vistas na população, para ver a influência disso sobre o custo da dieta, para a gente pensar um pouco nessa história de será que, de fato, o nível de preço dos alimentos atualmente está ou não está influenciando esse maior consumo dos alimentos ultraprocessados. E o que é que a gente consegue perceber aqui, né? Esse é o resultado final. Então, são simulações matemáticas que a gente faz impondo lá uma série de restrições com base na cesta de alimentos que o brasileiro já adquire nas lojas, né, no varejo para consumo domiciliar, e a gente acabou percebendo o quê? Que, olha, de fato, sair da dieta atual, que custava lá R$ 3,37, peço desculpa para vocês, esses são níveis de preço de 2008, 2009, e chegar na dieta, que é a dieta recomendada pelo Guia Alimentar, o mais próximo que a gente consegue chegar, respeitando as adaptações culturais que o brasileiro tem hoje, isso diminuía o custo da dieta em aproximadamente R$ 13,65. Ou seja, a gente tinha uma variação de menos 0,46 centavos para exatamente o mesmo nível de consumo de calorias. A gente já suspeitava que isso aconteceria essencialmente porque, quando a gente para pensar no padrão de alimentação da população, a gente sabe que aqueles alimentos in natura e minimamente processados, que são grãos secos, como o arroz, o feijão, né, os cereais e leguminosas em geral, são calorias de baixo custo, permitindo aí para nós, então, que sempre que a gente troque refeições baseadas no consumo de alimentos ultraprocessados, de lanches, de snacks, refeições prontas para consumo, por refeições baseadas em arroz e feijão,
a gente acaba tendo uma vantagem econômica, né? Vale lembrar que, para isso dar certo, você tem que fazer de arroz e feijão a base da sua alimentação, porque os demais alimentos in natura minimamente processados, como as carnes frescas, leites, ovos, frutas e hortaliças, são mais caros por caloria do que os alimentos ultraprocessados. O ponto todo é que a vida ia bem, nós éramos muito felizes com isso, até que a gente começou a olhar o que será que estava acontecendo com o passar do tempo, né? E a gente começou a ver que essa vantagem econômica que o brasileiro tinha para consumir arroz e feijão, que de fato a gente tem que pensar nisso como uma vantagem econômica direta, né? Porque se você for somar seu custo de hora para higienizar produtos, preparar, lavar depois, obviamente que a gente teria um custo diferente para isso, mas que o custo direto ainda era mais barato. Só que na hora que a gente vai observar isso com o tempo, a gente observa o quê? Esse gráfico mostra para nós o preço dos alimentos in natura e minimamente processados em verde, dos processados em amarelo e dos ultraprocessados em vermelho. A gente vê que desde o início dos anos 2000, os alimentos ultraprocessados começaram a se descolar dos demais grupos alimentares de tal maneira que, ao seguir essa tendência, ali em algum momento, em 2026, a gente teria uma inversão disso e essa suposta vantagem econômica que a gente que come bem ainda está tendo desapareceria. E você agora, para comer bem, além de ter que ter mais trabalho, você também teria que gastar mais dinheiro, que é um cenário catastrófico, né? Essa inversão estava prevista ali para algum momento próximo ao ano de 2026, né? Só para que a gente veja aí que fique mais fácil, aí nesse gráfico a gente tem o preço dos alimentos saudáveis relativo aos alimentos não saudáveis, e daí quando você vê que isso está ficando mais caro com o passar do tempo aqui no Brasil. Isso já era, de certo modo, esperado, porque quando a gente tinha estudos transversais em países desenvolvidos, a gente já via que era justamente essa tendência, que comer alimentos in natura e minimamente processados tende, com o passar do tempo, a ficar mais caro que comer alimentos ultraprocessados. Beleza? Bem, de lá para cá, esse estudo foi publicado no início de 2020, né? E de lá para cá a gente teve esse pequeno incidente na história da humanidade, que foi a pandemia de Covid-19. Então, nós estamos agora atualizando essas estimativas, e são dados preliminares. Por favor, não se apoiem nisso, porque isso pode ocorrer a qualquer momento. Nós continuamos atualizando essas análises. Isso, infelizmente, é um pouco mais complexo do que a gente gostaria que fosse, mas, ao que tudo indica, com essa mudança do cenário de preço que nós vivenciamos no Brasil, com alta pressão inflacionária, especialmente no preço dos alimentos in natura e minimamente processados, que essa inversão de preços ocorreu ou está prestes a ocorrer agora no primeiro semestre de 2022. Então, que aquela previsão que nós já tínhamos para uma mudança de curto prazo, de fato, se tornou algo em curtíssimo prazo. Então, é mais urgente do que nunca que a gente comece a pensar em mecanismos, tendo em vista a diminuição de renda da população, em mecanismos capazes de diminuir o preço de alimentos saudáveis em relação aos alimentos não saudáveis, né? E, por outro lado, quando a gente vai colocando aí as perspectivas todas juntas, a gente tem a história do marketing, né? Que não é um negócio propriamente novo. A gente vê essa publicidade de Coca-Cola dos Estados Unidos. Isso daí tem pelo menos 5 décadas, né? E era lá a Coca-Cola fazendo uma publicidade direcionada aí, dizendo que, olha, quanto antes você começar a Coca-Cola na vida do seu filho, melhor, que nunca é cedo demais para que seu menino tome Coca-Cola, que é delicioso, refrescante e revigorante. Então, está lá. E com o passar do tempo, a gente vê que, em paralelo a essa vantagem econômica para o consumo dos não saudáveis, a gente tem também uma intensificação na publicidade, no marketing desses alimentos, fazendo com que o valor agregado percebido ao consumo se torne ainda mais elevado. O grande canal de veiculação da publicidade ainda permanece sendo a televisão, né? Por isso que eu acho que a grande maioria dos estudos ainda estão por lá, e nós integramos uma frente. De fato, eu não coordeno isso. Quem coordena hoje nossa frente de monitoramento de publicidade é a professora Paula Horta, lá da UFMG, também do Departamento de Nutrição, mas nós integramos uma frente internacional de monitoramento
da publicidade de alimentos com uma série de parceiros, com o pessoal do IDEC de São Paulo, aqui do Nupense, e eu trouxe resultados para vocês para a gente entender mais ou menos como isso funciona, né? Então, gravamos aí 8 dias, 4 de semana, 4 de final de semana, dentro de um período de um mês, isso em 2018, totalizando aí mais ou menos 8.000 anúncios, e desses 8.000 anúncios, nós vimos que cerca de 14%, 1.156, eram relacionados a alimentos e bebidas, com um percentual aí de mais ou menos 0,9 anúncios de alimentos e bebidas por canal por hora. Estavam envolvidos aí os 3 principais canais de TV aberta no Brasil, né? Bem, e como que se dividia, então, isso daí, né? Essencialmente, esses anúncios estavam voltados à publicidade direta de alimentos e bebidas. Em seguida, a publicidade de restaurantes anunciando alimentos e bebidas, de supermercado sem anunciar alimento e bebida, supermercado anunciando alimento e bebida, e numa proporção bem pequenininha, restaurantes sem anunciar alimento ou bebida e marcas sem anunciar alimento ou bebida. E quando a gente decide descobrir, então, o que será que está acontecendo aí, segundo os grupos, a gente pode ver aí nessa simpática pizza que a maior parcela, 91% dos alimentos anunciados, eram alimentos e bebidas ultraprocessados, com uma média aí de mais ou menos 0,6 anúncios por canal por hora. A gente vai ter um pouquinho também de alimentos in natura e minimamente processados, especialmente carne, carne fresca, uma série de marcas com um mercado internacional muito aquecido, e daí um pouquinho de ingredientes culinários aí que a gente vai falar, se eu não me engano, isso é óleo de soja, beleza? E na hora que a gente vai esmiuçar aí quem são os alimentos ultraprocessados que mais anunciam, a gente vai estar pensando em refrigerantes, restaurantes de fast food, carnes processadas, ou seja, a nata da porcaria de um grupo de alimentos que essencialmente já envolve só alimentos nocivos à saúde. Então, quando a gente para pensar daqueles subgrupos de ultraprocessado, que tem mais evidência relacionando aquilo à obesidade e às DCMTs, a gente vai estar falando justamente desse conjunto de produtos que é francamente anunciado em publicidade de massa, especialmente para a televisão. O que chama a atenção de forma mais intensa ainda, como tendência atual, é não só a migração dessa publicidade para a internet, abrindo uma série de novos canais, né? Ou seja, páginas de fabricante em redes sociais, possibilidade de jogos, mas também um novo capítulo no universo da publicidade, que é coordenado aí especialmente pela Alphabet e pela Meta, que são popularmente donos aí do Google e do Facebook, que é a tal da micropublicidade, né? É importante a gente ter em mente que, até que essa micropublicidade existisse, pequenos fabricantes de produtos nichados não tinham como anunciar aquilo, porque anúncios na TV custam muito dinheiro. E agora não, se você tem um produto que vende só para uma dada região do Brasil, com um público de uma certa idade, você entra lá no Facebook, você consegue fazer anúncios específicos para aquele produto, de tal maneira que há uma suposta intensificação na publicidade de alimentos e bebidas ultraprocessados, né? No fundo, isso tudo está aqui para dizer para nós o quê? Que, olha, é urgente que a gente tome alguma medida, porque os 2 principais determinantes têm evoluído de forma extremamente negativa. A tendência é que alimentos ultraprocessados fiquem cada vez mais baratos e que eles sejam publicizados de forma cada vez mais agressiva. Ufa, era isso que dava para falar em 15 minutos. Peço desculpa para vocês pelo começo. Estou muito feliz. Obrigado. Obrigada, Rafael. Vamos passar já imediatamente, então, para a próxima apresentação, né? E nós teríamos tempo para que a gente possa conversar um pouquinho mais. Então, obrigada, Rafael. A próxima, então, é a doutora Gisele Bortolini, que vai apresentar ações e políticas para conter os avanços dos ultraprocessados, que a Gisele é doutora em nutrição, é servidora pública, coordenadora geral de alimentação e nutrição no Ministério da Saúde. Boa tarde, Gisele. Tens os teus 15 minutos para a apresentação. Então. Olá, boa tarde, Denise, boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando, meus colegas de mesa.
É um prazer estar aqui para falar com você sobre um tema muito desafiador, né? Como vocês puderam ver pelas falas que me antecederam. Eu vou compartilhar a minha tela. E aí eu vou precisar da ajuda dos colegas para saber se está ok. Se some. Está ok, pode Tá ir. ok? Um slide só? Tá bom. Um slide só. Obrigada. Bom, então, eu sou Gisele, né? Sou servidora aqui do Ministério da Saúde. Só deixa eu, peraí, trocar a tela, que está no outro. Continuam vendo? Sim, né? Sim, tá perfeito. Sim. Tá, Sim, beleza. está ótimo. Tá, obrigada. Bom, então, em termos de saúde pública, né, quais são os grandes desafios do cenário alimentar e nutricional, né? Acho que já foi bastante abordado, e aí em termos de prioridades, né, do Ministério da Saúde, de pensar quais são os principais desafios, a gente encontra hoje, né, a questão da insegurança alimentar e nutricional que vem aumentando e que está diretamente relacionada ao maior consumo de ultraprocessados, à obesidade, às doenças crônicas, e também, né, mais recentemente a gente tem observado pelo sistema de atenção da atenção primária, que a desnutrição também vem aumentando, né, e aparentemente, pelos dados da ENANE, as carências de carências nutricionais diminuíram. Então, tudo isso está muito relacionado ao consumo alimentar e sendo um grande desafio, né, em termos de política pública. Então, no âmbito do Ministério da Saúde, nós temos uma política nacional de alimentação e nutrição, que ela tem como propósito as melhorias de condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante um conjunto de ações no setor saúde, né? Entre elas, a promoção da alimentação adequada, que é uma diretriz importante para tentar conter o avanço, né, no aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Bom, como foi pontuado, né, tanto o guia da população brasileira quanto o guia para crianças brasileiras menores de 2 anos incorporou a classificação nova, abordada anteriormente, e esses guias, eles são utilizados, né, como um instrumento potente para apoiar os profissionais de saúde, e aqui quando eu falo de Sistema Único de Saúde, nós estamos falando de mais de 40 mil equipes, né, de atenção primária, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, para apoiar as ações de educação, né, alimentar e nutricional. Mas mais do que isso, né, e acho que é o desafio que eu vou trazer aqui, é como os guias possam, né, e o que a gente vem trabalhando com muitos desafios, como os guias podem induzir políticas em todos os setores, né, uma vez que o próprio guia reconhece, né, a gente reconhece que tem uma série de obstáculos que precisam ser superados para, de fato, a população brasileira conseguir colocar as recomendações do guia em prática. E aí a maioria desses obstáculos extrapola o setor saúde, né, então a articulação intersetorial, ela é de suma importância. Bom, como a gente vem trabalhando, né, principalmente para difundir o guia alimentar dentro do Sistema Único de Saúde. Apesar dos avanços, nós ainda precisamos divulgar muito mais o guia. Não é comum a gente perguntar a um profissional de saúde se ele conhece o guia, ele não conhece, então a gente tem um grande desafio, inclusive dentro do setor saúde, né, não é só o Ministério da Saúde, a gente conta com uma série de parceiros, né, o guia é de todos nós, né, acho que provavelmente todo mundo que está aqui contribui de alguma forma para a difusão do guia, mas a gente ainda precisa trabalhar muito mais a difusão, apesar dos esforços que a gente vem fazendo. Então, tem uma série de materiais que estão disponíveis hoje, né, folder resumido, versão resumida, um questionário de como está a sua alimentação, todos são materiais que a gente faz, né, com apoio da universidade, das universidades que nos apoiam na formulação da política pública. Além disso, né, nós temos uma plataforma que chama Plataforma Brasil, em que a gente conversa, né, o Ministério da Saúde conversa diretamente com a população, e aí nessa página a gente tem a oportunidade de falar, né, sobre o consumo de alimentação, da alimentação, tem uma série de podcasts, né, que falam sobre alimentação saudável, que falam sobre os malefícios do consumo de ultraprocessados, com a ideia, né, de tentar chegar nos diferentes públicos, né, porque a gente precisa trabalhar de diferentes formas para chegar nos diferentes públicos e diferentes universos da população brasileira. Então, essa também é uma estratégia que nós temos usado para difundir as mensagens do guia. Além de vídeos, nos cursos para formação de profissionais de saúde, os cursos da UNASUS, eles têm um alcance muito, muito alto, assim, em torno de 50 mil profissionais de saúde fazem os cursos por ano, né, e aí tem contato com as recomendações do guia e com isso, com a classificação nova.
Além disso, né, o aplicativo Conect SUS, né, que está bem famoso agora, né, e acho que provavelmente todo mundo tem baixado no seu celular em função da questão da vacinação, nós conseguimos incluir também orientações de alimentação saudável, são orientações simples e básicas, mas que ajudam a informação sobre alimentação saudável também chegar na população brasileira. Também é possível fazer o registro do peso e também é possível fazer um teste de como está a sua alimentação, né, que foi um teste desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com a USP. Além disso, tem uma série de materiais que tentam traduzir o guia para um ambiente escolar, né, para o professor trabalhar essa temática. Então, esses materiais foram desenvolvidos em parceria com o UERJ, do lado esquerdo. Ao meio, é uma parceria do Ministério da Saúde com o FNDE, em que as contracapas dos livros didáticos, né, nos últimos anos, vêm abordando temáticas da alimentação vinculadas ao guia, como mais um instrumento, né, para o professor trabalhar essa temática dentro da escola. No âmbito da saúde, né, além dos materiais de disseminação, esses são alguns exemplos, né, nós trabalhamos muito com tentar traduzir os materiais do guia para diferentes públicos, diferentes linguagens, para fazer com que, de fato, as mensagens cheguem, mas é claro que a gente precisa de uma série de políticas públicas do setor saúde e dos outros setores para, de fato, a população brasileira conseguir colocar em prática essas recomendações, né, isso passa por renda, trabalho, educação, medidas muito estruturantes que acabam determinando, né, o consumo alimentar da população. Então, no Plano Nacional de Saúde, né, do período de 2020 a 2023, o Ministério da Saúde segue se comprometendo, né, em tentar aumentar o aleitamento materno, priorizar alimentos saudáveis e reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, é uma meta assumida, né, formalmente pelo Ministério da Saúde. Como ação importante também, que induz, né, a vigilância alimentar e nutricional, que nos permite, além dos inquéritos nacionais muito discutidos aqui nesse congresso, a partir da vigilância alimentar e nutricional a gente consegue acompanhar o que acontece na atenção primária, né, anualmente, semestralmente, consegue ver uma tendência, né, do que acontece. Com base nisso, os profissionais de saúde, principalmente da atenção primária, podem organizar as ações de promoção da alimentação saudável a partir do cenário, toda a organização da atenção nutricional. Além disso, também, para implementar o guia alimentar na atenção primária, nós estamos elaborando uma série de protocolos, esses também são em parcerias com a professora Patrícia, já estão disponíveis para adulto, pessoa idosa, gestante, nós também estamos desenvolvendo para indivíduos com obesidade, diabetes e hipertensão, porque a atenção primária, né, quando faz o atendimento desses indivíduos, né, numa perspectiva do cuidado integral, as equipes mínimas, principalmente a equipe mínima, que é o médico, o enfermeiro, o agente comunitário, eles precisam fazer a abordagem de alimentação. Então, esse é mais uma ferramenta na tentativa de traduzir para a prática e para a rotina dos profissionais da atenção primária, né, como eles podem fazer breves aconselhamentos, né, e levar essas orientações para a população. Além disso, tem uma série de outros materiais para apoiar a implementação do guia na atenção primária, tem um material sobre, que é a partir do guia, mas ele traz também recomendações da questão da alimentação cardioprotetora, já para indivíduos, né, que precisam quantificar o quanto foi ingerido, então um instrumento para apoiar a prática do profissional no planejamento dietético, e uma série de outros materiais. Mais recentemente, então, isso que eu trouxe são materiais para apoiar muitos profissionais de saúde, que ainda consegue, continua sendo um desafio. Nós temos trabalhado numa estratégia para fomentar cidades mais saudáveis para as crianças. Então, nesse ano nós publicamos essa estratégia, que é uma estratégia nacional de prevenção e controle da obesidade infantil, 1.320 cidades, né, aderiram a essa ação no Brasil, ela vai acontecer nos próximos 3 anos, então nós repassamos um recurso para o município iniciar essas ações, nós estamos fazendo todo um processo de apoio a esses municípios, né, com uma série de universidades envolvidas, aqui eu destaco o Jonas também, para induzir cidades mais saudáveis. E aí, claro, tem um eixo muito forte da atenção primária, que é onde a coordenação de alimentação e nutrição fica dentro do Ministério da Saúde, mas também tem uma série de ações que nós estamos tentando induzir a partir do setor saúde, no âmbito da escola e no âmbito da cidade, para a cidade ser uma cidade mais saudável, né, pensando desde a produção do alimento até o consumo do alimento e também olhando para o espaço físico e pensando em espaços que possam ser promotores da atividade física e que essas crianças e essas famílias possam brincar. Então, os gestores dessas 1.300 cidades se comprometeram com 20 ações que nós consideramos essenciais e depois, num rol de mais 40 ações, esses municípios, eles escolheram 5 ações, que variam num leque muito grande de ações que são comprovadamente, né,
efetivas para a redução da obesidade infantil, né? Por exemplo, um decreto, um projeto de lei no município que fecha uma rua de lazer para aumentar a atividade física na cidade, a questão das cantinas das escolas. Então, tem uma série de ações para tentar apoiar essas cidades. E também é uma estratégia nossa para tentar induzir que o setor saúde se organize junto com os demais setores para apoiar a implementação das recomendações do guia. Além disso, né, um desafio que eu pontuei muito e que continua sendo um desafio, porém nós temos um grande avanço, que é o PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar no Brasil, ele adotar as recomendações do guia. Então, hoje no Brasil, o PNAE, né, é responsável pela refeição de mais de 40 milhões de crianças, e essas recomendações estão alinhadas ao guia, né. O nosso desafio é fazer com que todos os setores utilizem o guia como referência para apoiar o consumo de alimentos saudáveis. Além disso, né, a SEGAN segue investindo numa série de editais de pesquisa, né, os mais recentes sobre economia, saúde e nutrição, e mais recentemente sobre doenças crônicas e nutrição na atenção primária, que nos apoiam, né, na definição das intervenções. Além disso, né, o Ministério da Saúde recentemente, além do Plano Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde se comprometeu, né, no plano de enfrentamento das doenças crônicas, em diminuir a obesidade infantil. Então tem um conjunto de ações para diminuir a obesidade infantil, deter o crescimento da obesidade em adultos, e também tem uma meta com o objetivo de tentar reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. E aí são 177 ações, várias no setor saúde e várias, né, como aqui eu destaquei nesse quadro verde, ações que o setor saúde pode promover, apoiar, fortalecer, e, sendo que a maioria dessas ações acabam dependendo também de outros setores, mas é um compromisso, né, do Ministério da Saúde promover os subsídios para essas discussões. Além disso, né, no cenário internacional, no período de 2016 a 2025, nós estamos no âmbito da década de ação da nutrição. O Brasil também foi o primeiro país a assumir compromissos, né, em reduzir o consumo de ultraprocessados, tentar deter a obesidade, e também nós coordenamos 2 redes com 10 países, que é uma rede para difusão de guias com base no processamento de alimentos. Então, a gente vem fazendo um trabalho sistemático com 10 países para apoiá-los, né, na incorporação dessas novas evidências que aqui estão sendo discutidas, e que esses guias, ao serem atualizados, também incorporem a perspectiva da classificação nova. Além disso, a gente também coordena uma rede para a redução do consumo de sal. E no final de 2019, nessa semana a gente vai ter a segunda reunião, nós vamos apoiar todos os países, né, de língua portuguesa, que são os países da CPLP, a elaborarem seus guias alimentares para as crianças dos países menores de 2 anos, e a nossa perspectiva é que a gente possa fomentar a utilização da classificação nova em todos esses países. No âmbito do Mercosul, nós temos feito um esforço muito grande de também fazer esse debate, né, com Paraguai, Argentina, Uruguai, da discussão do impacto dos sistemas alimentares, do consumo de ultraprocessados. E aí eu destaco, né, que nesse primeiro semestre nós aprovamos uma resolução em que os ministros da saúde, né, se comprometem a valorizar e ter estratégias que protejam as dietas tradicionais, que são os alimentos in natura e minimamente processados. E mais recentemente, né, na semana passada foi assinado um acordo entre todos os ministros do Mercosul, se comprometendo a avançar num conjunto de ações para ambientes escolares mais saudáveis, né, para que as crianças tenham um ambiente escolar que permita escolhas mais saudáveis. Bom, como eu pontuei, né, para que o guia de fato aconteça na prática, nós precisamos de uma série de ações intersetoriais, né, políticas de agricultura, de assistência, de trabalho, de emprego, de renda. O que a gente fez nesse ano para tentar fomentar essa discussão em nível nacional? A partir da declaração da Organização Mundial da Saúde, né, como o Ano Internacional de Frutas, Verduras e Legumes, nós promovemos uma série de debates, né, em todas as regiões do Brasil, para identificar experiências bem-sucedidas que apoiem o consumo de alimentos, né,
né, frutas, verduras e legumes, mas na perspectiva dos alimentos em natura, para identificar quais são as experiências bem-sucedidas na agricultura, no abastecimento, que podem, né, ser levadas numa escala maior. A gente está no processo de consolidação dessas experiências, que vão ser lançadas no final do ano, tanto a experiência como um sumário propositivo, né, de ações para que outras políticas possam apoiar a implementação do guia. E aí, para finalizar, né, eu finalizo com o mesmo slide que Maria Laura trouxe, né, mostrando que, de fato, o consumo de alimentos in natura e minimamente processados vem diminuindo. É uma grande preocupação do Brasil, para o Brasil, para o Ministério da Saúde, porque isso impacta diretamente, né, na saúde da população brasileira, e o consumo de alimentos ultraprocessados é aumentando, apesar, né, do ritmo ter sido um pouco menor. Então, esse é um grande desafio que nós temos enquanto Ministério da Saúde, enquanto Sistema Único de Saúde, mas é um desafio que precisa ser encarado por todos os setores, né, para que a gente tenha políticas públicas que garantam a produção dos alimentos saudáveis, que nós tenhamos políticas públicas que garantam um preço acessível, né, que as pessoas tenham renda, educação, acesso ao trabalho, e que também as crianças, principalmente, sejam protegidas, né, nos ambientes, na exposição precoce dos alimentos ultraprocessados. Então, esses são os grandes desafios e as agendas que precisam ser discutidas e fomentadas. E aí, para finalizar, né, é um pouco disso do que eu coloquei, a gente segue tentando fortalecer o guia alimentar, tentando fazer essa discussão dentro do país e levando essa discussão para outros países para fortalecer todo esse debate, mas o grande desafio segue, né, na questão da intersetorialidade, da articulação para além do setor saúde, aí não só no âmbito federal, mas no âmbito estadual e no âmbito municipal. E aí, com o Proteja, a gente está tentando induzir que essa intersetorialidade aconteça pelo menos em 1.300 cidades a partir do Proteja, né, para que o guia tenha mais chance de ser implementado. Acho que era isso que eu tinha, eu deixo aqui meu e-mail para contato e fico à disposição para o debate. Obrigada. Obrigada, Gisele. Quero cumprimentar todos que fizeram essas apresentações com o maior esforço para manter os 15 minutos, que a gente sabe que não é fácil, mas todos, de certa forma, conseguiram, então nos sobrou ainda 25 minutos aqui nessa mesa para que a gente possa seguir conversando e tendo a participação de outras pessoas que já colocaram as suas questões, e também dando a oportunidade de que nós, que estamos aqui nessa mesa, também possamos conversar um pouquinho. Eu pensei assim, vocês estão com acesso às perguntas, então, na verdade, nós temos 2 perguntas para o Rafael, temos uma pergunta para a Fernanda e mais uma pergunta para a Gisele. Eu depois gostaria de conversar com vocês os 4, mas eu acho que vou deixar, então, né, se vocês já poderiam, então, respondendo essas perguntas que vocês estão tendo acesso, porque depois eu também queria conversar com vocês os 4 e dar a oportunidade de mais um pouquinho vocês falarem para nós. Quem sabe começa ali pela Fernanda, pela ordem? Pode ser, Fernanda? Pode ser. Deixa eu ver, só queria resgatar o nome da pessoa que eu posso... pode ser, obrigada. Eu estou com ela aqui. Então, é da Renata Damião, da Universidade Federal, agora fiquei em dúvida. Eu pensei que era MT, que era do Mato Grosso, mas está aqui da TN, não sei. Então, parabéns, Fernanda, pelo trabalho. Gostaria de saber quanto tempo, em média, a pessoa para responder o recordatório de 24 horas fechado e qual a idade recomendada para sua aplicação. Obrigada, Denise. Obrigada, Renata, pela pergunta. O tempo médio que a gente estimou seria de 12 a 15 minutos para o recordatório de 24 horas fechado, tá? Mas a gente não mediu, né, não aferiu esse tempo. E ele é um tempo médio, porque, como eu mostrei para vocês, a gente tem uma pergunta-chave e, a partir da resposta, se foi sim, vai abrir todo um detalhamento. Então, depende muito do que a pessoa consumiu no dia anterior. Esse questionário pode ser muito mais rápido, ou ele pode ser um pouco mais longo, mas eu colocaria numa média de 12 a 15 minutos. Em relação à faixa etária para adultos, né, o nosso estudo de validação, ele teve uma média de idade de 41 anos dos indivíduos que participaram, mas a gente não incluiu indivíduos abaixo de 18 anos, porque o nosso estudo de validação considera somente os participantes da Corte Nutrinet Brasil, que é somente para indivíduos acima de 18 anos.
Então, no momento, o que a gente pode dizer é que esse questionário é só para adultos. Tá bom, eu vou dar sequência aqui pela ordem. O próximo é o Jonas, que pergunta para o Rafael. As projeções considerando o período pandêmico, vocês chegaram a rodar alguma análise de sensibilidade, desconsiderando o preço da carne no grupo dos alimentos in natura? Bom, vamos lá, né? Jonas, é uma boa pergunta, né? No fundo da história, há um problema meio grande no estudo, que é assim, só para quem ainda não conhece o estudo entender como isso é feito. O IBGE fornece os dados das variações mensais de preço. Então, ele diz lá, olha, a carne subiu 1%, o peixe desceu 2%, mas o valor nominal do preço vem das POFs, né? Há uma dificuldade com a junção de estudo, porque é uma base extremamente complexa de coisas que precisam ser combinadas para que aquilo funcione de forma estável. A questão da carne é uma questão recorrente, porque é uma questão que pesa muito hoje no bolso das pessoas, porque a carne já tinha um custo elevado em relação ao médio da dieta, né? Mas se a gente for pegar no período todo, você vai ver que a carne não é o produto que mais subiu. Então, especialmente para a população de baixa renda, a gente teve ano passado aumentos relevantes, por exemplo, no custo do arroz, que aumentou muito de preço, né? Chegou a mais do que dobrar de preço, depois recuou um pouco, no custo do óleo de soja. Então, a preocupação era toda essa de tentar chegar num denominador estável. Nós usamos lá o IPCA 15, que o governo federal, inclusive, divulgou hoje, né? Mais uma alta, 1,17 no mês de novembro. Mas agora a gente está tentando estruturar isso de uma tal maneira a usar um outro índice de preço que capte melhor a inflação para famílias de baixa renda, porque a gente pensa que isso terá um comportamento diferente. Então, a gente está tentando fazer essas análises de sensibilidade, colocando e tirando produtos, mas a nossa perspectiva hoje é que o aumento é generalizado dentro do grupo de alimentos in natura. Beleza? Tá bem. Uma próxima pergunta é Rafael da Thaís Nascimento, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Diante do contexto atual, quais os principais desafios para a diminuição dos preços de alimentos in natura ou minimamente processados e de ingredientes culinários no Brasil? Boa, Thaís. Não há uma solução muito rápida a ser feita com relação a isso, mas eu acho que as principais medidas passam por reestruturar e até ressignificar uma cadeia de ações que a gente, de certa maneira, já vinha fazendo, né? Então, por exemplo, para a questão dos alimentos secos, o arroz e o feijão, especialmente, a questão dos estoques regulatórios tinha um papel muito importante nisso, né? Vale lembrar que a minha preocupação aqui não é exclusivamente com o estado nutricional, não, mas é na alimentação como uma ferramenta de desenvolvimento social. Então, isso era importante, inclusive, para o produtor, né? Que foi uma política que o governo federal optou por desconsiderar. Nós tínhamos lá uma série de outras ações que eram relacionadas, por exemplo, ao incentivo de cadeias locais, de cadeias curtas, mecanismos de garantia de preço de compra, que isso, com o passar do tempo, a gente, de certa maneira, acabou... A gente, eu digo porque nós somos todos brasileiros, né? Eu não tenho culpa nenhuma nisso, hein? Nunca fui consultado, sou contrário, acabou instalando um liberalismo do mal, porque se, por um lado, a gente parou de incentivar o produtor de arroz, por outro lado, a gente continua incentivando o fabricante de refrigerante. Então, é um negócio que meio que não faz muito sentido nenhum na minha cabeça. Eu acho que, de certa maneira, era voltar a estimular essas cadeias de produção local, nos entornos periurbanos das cidades, de tal maneira que a gente conseguisse fazer com que o desenvolvimento social se desse pela produção de alimentos. Eu acho que isso era uma ideia interessante. Mecanismos de garantia de compra, como a história do PENAI e outras compras públicas que a gente pode pensar, e a história dos estoques regulatórios. Eu tenho uma má perspectiva para o futuro sem isso. Beleza? Obrigada, Rafael. Agora tem mais algumas questões para a Gisele, talvez ela queira falar um pouquinho sobre as políticas públicas nesse campo também, né? Tem só um comentário aqui da Larissa, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, políticas voltadas para os diferentes ambientes. E aí depois tem uma pergunta da Eveline, né? Elogiando as ações maravilhosas, e quais são os maiores desafios em nível municipal, perguntando para a Gisele.
E, de acordo com a sua experiência, quais as políticas ou ações mais efetivas para reduzir o consumo de ultraprocessados na nossa população? Gisele, então. Legal, acho que eu vou tentar, assim, sumarizar um pouco de que eu falei, né? Acho que a gente tem, bom, primeiro pontuar a importância, né, da ciência, da pesquisa e da academia nesse processo todo, né? Acho que a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ela completou 20 anos, vai completar 22, por um esforço, né, de diferentes setores, né, que inclui a academia, que nos apoia, né, com as evidências científicas e a formulação. O próprio guia, né, é um resultado disso, né, da gente conseguir elaborar recomendações brasileiras que apoiam, né, a promoção de mais saúde para os brasileiros. Então, destacado isso, né, eu acho que, então, são uma série de ações, né, que precisam ser desenvolvidas, e aí o que a gente tem claro, né, que para termos mais saúde, a população precisa comer mais alimentos in natura minimamente processados e reduzir o consumo de ultraprocessados. Aí, o que a gente precisa fazer para comer mais alimentos in natura minimamente processados? Precisa produzir mais, precisa estar disponível, precisa estar a um preço acessível, as pessoas precisam ter renda, as pessoas precisam ter emprego, para ter uma renda para comprar essa alimentação. Então, tem uma série de políticas, né, que extrapolam o setor saúde, mas que elas são fundamentais para, de fato, fazer com que a população consiga consumir os alimentos in natura minimamente processados. E, por outro lado, a gente também precisa de um conjunto de políticas que desincentivem o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, né, o Rafael trouxe, né, o momento que o ultraprocessado ficar mais barato que in natura, na verdade, a gente está fazendo o contrário, né, a gente não está desestimulando, parece que a gente está estimulando. Então, precisa de um conjunto de políticas, né, que também extrapola o setor saúde, que envolve legislativo, que envolve agricultura, assistência, economia, que precisam, né, considerar que a saúde da população também é uma prioridade, né, por isso que eu pontuo que o guia, o grande desafio que a gente tem no guia é fazer com que o guia, de fato, induza todos os setores, né, e em nível municipal, que alguém perguntou, o que a gente tem investido muito, né, nós somos mais de 5.570 cidades, então a gente tem mais de 5.570 oportunidades, né, de promover cidades mais saudáveis. Então, a nossa tentativa com o Proteja, né, nesses próximos 3 anos, é que pelo menos a gente consiga fazer com que 1.300 cidades olhem para esse processo como um todo, de olhar a cidade, né, pensar onde o alimento é produzido naquela cidade, como esse alimento chega, os espaços verdes e a parte da atividade física, para induzir, né, que isso às vezes possa, para que alguma dessas políticas elas podem ser feitas em nível municipal e provavelmente em algumas cidades pode ser muito mais fácil disso acontecer do que ter uma política estadual ou ter uma política a nível federal que demanda uma série de construções. Então, a gente tem apostado muito nos municípios, né, e no potencial que esses municípios têm de pensar em ações no âmbito da escola, né, no âmbito da agricultura, como é que fomenta o agricultor local, se tem feira, se não tem feira, né, como é que eu coloco o consumidor da minha cidade mais próximo de quem produz, o que mais eu posso fazer na cidade para promover isso, né, agricultura, posso plantar, tem cidades que investem, né, em plantar frutas, né, em toda, aqui Brasília é um exemplo, né, a gente sai, a gente encontra manga, a gente encontra abacate, então, assim, tem uma série de políticas e um conjunto, né, eu acho que o que a gente tem certeza, alguém perguntou qual a mais a efetiva, né, eu acho que uma certeza que a gente tem é que não é uma intervenção sozinha que vai resolver isso, né, o que a gente sabe é que precisa ser feito um pacote de intervenções, e aí quanto mais intervenções acontecerem no mesmo lugar, maior vai ser o benefício para a saúde, né, e aí tem uma série de evidências mostrando, né, acho que tanto o CDE, como o Banco Mundial, como o OMS, tentam sumarizar um pouco isso para os países, para apoiar, né, a implementação, e aí quanto mais intervenções no mesmo local, mais efetivo, né, uma intervenção sozinha provavelmente não vai dar conta de reverter esse cenário. Acho que é isso que eu queria colocar. E tem mais uma pergunta, Gisele. Agora eu identifiquei aqui a Renata, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né? Então, também cumprimentando pela apresentação e perguntando se é possível ter acesso à lista de cidades que aderiram ao Proteja. Sim, você pode mandar um e-mail para o cegan@saude.gov.br que a gente envia, mas também se colocar no Google Portaria que institui o Proteja, no anexo da portaria tem a relação dos municípios, tem o valor que o município recebeu, o número de crianças que aquele município tem. São municípios pequenos, nesse primeiro ciclo, a gente está investido em municípios de até 30 mil habitantes, que tem uma cobertura de vigilância alimentar e nutricional acima de 50%, então são municípios que conhecem como é que está,
né, a relação da alimentação e nutrição naquele município, para tentar fomentar cidades mais saudáveis. Tá, a Renata segue perguntando aqui o que tem sido observado no levantamento das estratégias para incentivar o consumo de frutas e verduras. Como foram convidados os participantes para a realização desse levantamento e quem são as cidades e estados? Legal. Bom, vou aproveitar para divulgar, só que eu preciso ver o site aqui. A gente está com o site, acho que é Diálogo FLV. A gente vai fazer um debate que seria o Diálogo Nacional, dia 6 e dia 8 de dezembro, e a ideia é reproduzir um pouco do debate. Foi feito um debate regional, foram divulgadas as inscrições, e essa discussão foi feita em nível regional, chamando saúde, educação, agricultura, assistência social. Uma série de experiências bem-sucedidas foram identificadas por parceiros locais que nos apoiaram na organização desse evento. A gente está produzindo um relatório que vai ser lançado no dia 8, que sumariza essas experiências bem-sucedidas nos locais, com apoio do PMA, e para identificar as experiências, a gente fez um laboratório de inovação em parceria com a OPAS, né? A OPAS tem uma série de laboratórios em que ela faz tipo um edital, que faz um chamamento, e nós tivemos mais de 60 experiências cadastradas, e a gente vai divulgar o e-book também no dia 8, com 50 e acho que 55 ou 56 experiências. E aí são experiências em diversos setores. Então, é um acúmulo, né, para que, quem sabe, no início do próximo ano a gente consiga fazer uma agenda mais propositiva para os demais setores em relação às políticas que precisam ser implementadas. Obrigada, Gisele. Por enquanto eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui, mas eu estou querendo, né, já sei que temos ainda 10 minutos, e eu queria um tempinho para poder falar, né, falar na qualidade dessa mesa, e pensando assim, eu que já sou um pouco histórica na nutrição, né, e que vivi, né, essa instalação da classificação nova, cheguei a participar ainda no primeiro guia, né, quando foi proposto lá nas reuniões em Brasília. Então, e aí a gente vê assim, ó, que a riqueza desses trabalhos, então, pensando no nome da mesa, né, a classificação nova da evidência e ação. Então, iniciando pela apresentação da Maria Laura, mostrando, então, a evidência de meta-análise, de revisões sistemáticas, né, da importância dos ultraprocessados. Então, nesse sentido, depois passando pela Fernanda, chamando atenção para a questão dos instrumentos. Então, de novo, aqui eu, lembrando de toda a minha trajetória na nutrição, a dificuldade que é avaliar o consumo alimentar, né, os desafios que nós precisamos enfrentar. Então, aí a Fernanda nos mostrando alternativas. Aí o Rafael abordando uma questão super importante, que é o preço e o acesso aos alimentos, né? E essa questão que a gente precisa estar trabalhando, porque é fato isso, né? Eu tive a oportunidade, no início dos anos 2000, a fazer um pós-doutorado fora, e, na verdade, era isso que acontecia. O fast food estava lá baratíssimo. Então, a gente que tinha bolsa, era muito fácil ir com acesso ao fast food. E aquilo estava sendo implantado em Pelotas, eu me lembro, porque Pelotas ainda custou um pouco, e era um preço altíssimo, a gente não via, né? E, na verdade, isso está mudando. Então, eu também vivi essa transição, viu, Rafael? E acho que é um aspecto super importante que a gente está chamando aqui. E a Gisele apresentando, né, atualmente na coordenação da CEGAN e apresentando as ações e políticas, a importância disso nesse momento crucial no país, em que nós vivemos uma situação dramática, né? Mas que algumas coisas ainda estão sendo feitas, e a gente tem expectativas para os próximos 3 anos, né? Seja no Proteja, seja no ano que vem nas eleições, mas a gente, pelo menos, tem que vislumbrar alguma coisa mais positiva do que a gente está vivendo hoje. Mas então eu vou começar perguntando para a Maria Laura, né, porque eu achei super interessante, Maria Laura, e aí tu apresentasse esse artigo de vocês que calcula o risco atribuível. Eu acho que isso, assim, nós, né, que trabalhamos com a epidemiologia, a importância de pensar sobre isso. Eu não tive acesso ao artigo, né, que eu vi que está no Prelo, mas aí tu comentas, né, sobre a questão que era pela POF e ainda a aquisição de alimentos e o impacto na prevalência de obesidade. Eu queria que tu podia falar um pouquinho mais sobre essa análise, porque, na verdade, como a gente está falando em aquisição e não em consumo, e que, do ponto de vista de análise, seria mais importante,
né? Eu sei que tu tivesse pouco tempo para falar, mas se tu pode falar um pouquinho mais sobre isso, Maria. Ah, legal. Obrigada pela pergunta. Realmente, esse estudo tem uma metodologia um pouco, assim, não tão usual, né? Então, realmente, quando passa rápido, fica difícil de captar os detalhes. Assim, basicamente, a gente escolheu usar os dados de aquisição da POF porque a gente usou os dois inquéritos que tinham simultaneamente avaliação de aquisição de alimentos e de antropometria, né? De dados de peso e altura. Então, a POF 2017-2018, que é o último inquérito da POF, que tem tanto dados de aquisição, né, ou de compras, e de consumo, não tem dados antropométricos aferidos de peso e altura. Então, foi por isso que a gente usou o anterior. Então, a metodologia que a gente fez foi basicamente a gente estimar, usando os próprios dados da POF, a associação entre o consumo de ultraprocessados e obesidade. Então, a gente não pegou um risco relativo externo, né? A gente estimou a associação nos próprios bancos de dados, né? Nos dois bancos de dados, e fez um predito do desfecho, né? Um predito da prevalência de obesidade, estabilizando o consumo de ultraprocessados. Então, ali, quando eu mostro o gráfico do que é realmente a evolução observada da obesidade, a evolução que seria esperada caso o consumo de ultraprocessados permanecesse igual, a gente setou, digamos assim, o consumo de ultraprocessados em 2009 como se ele tivesse ficado igual a 2003. E daí fez o predito do modelo. Então, na verdade, foi só por isso que a gente usou os dados de compras, porque são os únicos bancos de dados que têm os dois dados disponíveis, antropometria e aquisição de alimentos, né? Se a gente tivesse uma tendência temporal com os dados de consumo, a gente teria usado eles mesmos. Tá ótimo, Maria Laura, obrigada. Com certeza, eu acho que esse artigo, assim como eu lembro daquele artigo também, né, do professor Carlos, sobre as causas da desnutrição e o risco atribuível, que eu acho que ele ficou histórico, seguramente este também deverá ser, né? Então, parabéns pelo trabalho e obrigada. Na verdade, aqui apareceu uma outra pergunta, e que vai ser um pouco para todos. Eu acho que eu vou abrir aqui, né, deixando a oportunidade, que nós já temos ainda 4 minutos, né, porque parece ter havido uma pequena redução no consumo de ultraprocessados no Brasil, de acordo com os dados das duas últimas POFs, 21 para 19. Para além do impacto na mudança no método do inquérito alimentar entre as pesquisas, vocês apontariam outros fatores para explicar isso? Essa pergunta não está dirigida a ninguém, não sei quem é que se apresenta para... Eu posso falar, não sei se alguém quiser complementar. Eu voto Maria Laura. Tá bom, Maria. Na verdade, não, assim, na última POF de 2017-2018, a gente tem, de novo, assim como 2008 e 2009, tanto os dados de aquisição de alimentos quanto os dados de consumo individual, né, consumo efetivo. E tanto no banco de compras quanto no banco de consumo efetivo, a gente vê, na verdade, que a participação de ultraprocessados continua aumentando na alimentação, né? Os dados de compras a gente tem desde 2002 para o Brasil como um todo, então a gente vê um aumento de 2002 para 2009 e um aumento de 2009 para 2017. E no consumo a gente vê um aumento de 2009 para 2017. O que a gente observou usando os dados de compras, que a gente tem essa sequência temporal mais longa, 3 pontos para o Brasil como um todo, é que o aumento foi mais intenso no primeiro período, então entre 2002 e 2009, e houve uma desaceleração do aumento entre 2009 e 2017, mas não houve uma queda e nem mesmo uma estabilização, né? Só realmente a intensidade do aumento que foi menor. Então, tá bom, eu estou vendo aqui que nós estamos já em contagem regressiva, né? Eu vou, acho que tentar finalizar, eu não sei se, né, como todos tiveram a oportunidade de falar um pouquinho, né? Mas queria agradecer muito, eu acho que foi super importante, né? Com relação a esse avanço que a gente vai ter em termos, né, de poder, com métodos e técnicas, né, de estudar melhor o consumo alimentar, a questão das políticas, que não há dúvida que nós precisamos trabalhar com os municípios, e o Ministério tem,
né, a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição tem apoiado, né, as atividades de pesquisa para trabalhar junto com os municípios. Então, e a importância de colocar o guia alimentar em todos os setores, eu acho que talvez essa seja a mensagem final, né, que eu estou aqui no último minuto. Eu acho que a importância de que isso possa chegar a todos os setores e que a gente possa trabalhar de forma conjunta, né, para a promoção da alimentação saudável e a diminuição da obesidade em todas as faixas etárias. Agradecer muito, então, a participação de vocês, foi super importante esse momento aqui no Congresso, e bom, para concluir, então, agradeço aos 4 pelas excelentes apresentações. Obrigada.